Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Espiritismo na Quarentena. Continuamos o estudo do Livro dos Espíritos e agora adentramos o segundo livro, Mundo Espírita ou dos Espíritos. O capítulo 1 desse livro refere-se aos espíritos, dos espíritos, origem e natureza dos espíritos. E logo de início, ao abordar esse ponto tão fundamental para a doutrina, Kardec pergunta: como nós podemos definir os espíritos? E a resposta é que eles, os espíritos, são os seres inteligentes da criação. Eles existem no nosso mundo material e além, povoam todo o universo. Continuando, comentam que os espíritos são seres distintos da divindade, distintos de Deus. São, sim, criação, são a obra de Deus. Não são porções de Deus, pedaços de Deus, mas são a criação dele. Então, é por isso que Jesus qualificava Deus como Pai. Então, nós somos seus filhos, porque sim, nós somos obra desse Pai, que é Deus. E os espíritos tiveram princípio? Ou então eles existem desde sempre, desde toda a eternidade, como Deus também? E não, se os espíritos são criação de Deus, então eles têm que ter tido um princípio. Eles estão submetidos à vontade de Deus. Claro, Deus existe de toda a eternidade. E por ser criador de toda a eternidade, ele tem criado novos seres. Ele então é eterno, mas cada um de nós foi criado em um determinado momento. Não nos recordamos, difícil sabermos qual foi esse momento, mas certamente cada um de nós foi criado num momento. Cada espírito foi criado num momento. Então nós somos, portanto, imortais. Apesar de termos sido criados no momento, somos daí para frente imortais. Deus sempre existiu, sempre criou e sempre continuará existindo, sempre continuará criando. Na pergunta 79, se há dois elementos gerais do universo, como nós vimos antes, o elemento inteligente e o elemento material, de qual deles são formados os espíritos? Então, os espíritos são individualizações do princípio inteligente. Assim como cada corpo da natureza é uma individualização do princípio, do outro princípio, o princípio material. Né? O universo tem esses dois elementos gerais, o material e o inteligente, e acima deles Deus. A criação dos espíritos é, sim, permanente, porque Deus não poderia deixar de criar nenhum momento, porque senão, daquele momento para trás, ele não seria criador, perderia uma das suas qualificações mais importantes. Então, sim, é permanente. E pergunta Kardec: os espíritos se formam espontaneamente ou eles procedem uns dos outros? Os espíritos respondem: Deus os criou. Portanto, Deus criou cada espírito como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Então, os espíritos não procedem de outros espíritos. Não há espíritos que dão a luz, por assim dizer, a outros. Não é? Como acontece aqui no campo material, no campo do nosso corpo e da produção de corpos materiais. Esses sim, os corpos materiais procedem de outros corpos materiais, dos seres vivos. No caso dos espíritos, não. Deus cria cada um. E os espíritos assim criados por Deus são imateriais? E os espíritos então dizem: é difícil definir uma coisa quando nós não dispomos de termos de comparação na nossa linguagem insuficiente. Imaterial não seria o termo apropriado, incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa.
Então, o espírito não é uma abstração. O espírito não é algo imaginário, é algo real. E, portanto, deve ser feito de alguma coisa. E os espíritos dizem assim, completando, é uma matéria quintessenciada, para a qual não dispondes de analogias, e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Kardec faz a comparação, como é que um cego de nascença consegue definir a luz? Ele julga a natureza pelos outros sentidos, o ouvido, o olfato, o paladar, o tato. Ele, desde que nasceu, ele compõe a natureza dessa forma, não é? Então, como é que nós podemos definir o que é o espírito se nós não temos essa analogia aqui? Mas aí, o tradutor, um dos tradutores do Livro dos Espíritos, Herculano Pires, comenta que este comentário, essa resposta dos espíritos se refere aos espíritos revestidos de perispírito, quando eles dizem que o espírito imaterial não é o termo apropriado, mas incorpóreo seria mais exato. Porque, de fato, como nós vimos antes na questão 79, os espíritos são individualizações do princípio inteligente. Portanto, eles não podem ter na sua composição nada de origem do princípio material. Seus perispíritos, sim, como nós vamos ver. E os espíritos terão fim? Diz os espíritos assim, nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. O segundo item é o mundo normal e primitivo. Primitivo, no sentido de primordial. Pergunta Kardec, os espíritos, a totalidade dos espíritos constitui um mundo à parte, além daquele que nós vemos? Sim, o mundo dos espíritos, o mundo das inteligências incorpóreas. E qual desses dois mundos, o espírito e o material, é o principal? Os espíritos não titubeiam. O mundo espírita, ele preexiste. Preexiste a tudo e sobrevive a tudo. Esses mundos seriam independentes. Claro que um interfere no outro, claro que o mundo dos espíritos interfere no mundo material. Os espíritos atuam no mundo material. E claro que as coisas que acontecem no mundo material também têm repercussão no mundo espiritual. Mas eles são independentes. E dizem aí dos espíritos, se por acaso o mundo material deixasse de existir, o mundo espiritual continuaria existindo. E os espíritos ocupam uma região específica, circunscrita do espaço? Os espíritos estão por toda parte. Povoam ao infinito os espaços todos. Há os que estão perto de nós, nos observando, atuando sobre nós, sem que vocês saibam. Porque os espíritos são uma das forças da natureza. Os instrumentos que Deus se serve para cumprimento dos desígnios. Mas cada um tem um poder de expansão. Nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. No item terceiro, Kardec explora algumas características, algumas capacidades dos espíritos. Os espíritos têm uma forma determinada? E aí a resposta é que aos vossos olhos, não. Mas aos nossos, sim, respondem os espíritos. E eles tentam dar uma ideia de forma ou de formato. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão, uma centelha etérea. Claro que aí, como comenta Herculano Pires, o tradutor novamente, esse trecho se refere ao espírito puro, sem perispírito, como se fosse um clarão. E Kardec então pergunta, essa centelha tem alguma cor? Para vós ela
varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou a maior pureza do espírito. Portanto, se pensarmos em um tom desse seu brilho, ele realmente varia. Não confundamos isto com as percepções que os médiuns que têm evidência, que percebem visualmente os espíritos têm. As percepções nem sempre são só das cores que os espíritos emanam, ou da sua essência, mas são da interação dos fluidos desse espírito com os fluidos do perispírito do médium, que podem dar um tom de aparência para o médium que pode, inclusive, não corresponder à realidade, mas é simplesmente o modo como ele percebe aquela cor. Os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? Sim, mas são rápidos como o pensamento. Mas o pensamento não é a própria alma que se transporta? Claro que quando o pensamento está em algum lugar, a alma está lá também, porque a alma é que pensa. Mas o pensamento é um atributo da alma, não é a alma em si. Isso precisa ficar claro. E se o espírito então se transporta de um lugar ao outro, durante esse transporte, ele tem consciência dos espaços que ele atravessa, ou ele simplesmente é transportado rapidamente para o lugar que ele deseja ir? E os espíritos dizem, o espírito até pode, se ele quiser, se dar conta da distância que ele atravessa, observar o caminho, né? Mas, dependendo da sua vontade, essa distância pode desaparecer por completo e o transporte ser muito rápido. Claro, isso depende da natureza desse espírito, também depende do seu grau de depuração. Será que a matéria oferece algum obstáculo para os espíritos? Respondem eles, não. Eles podem penetrar tudo. O ar, a terra, a água, o próprio fogo. Em qualquer lugar. Claro, e eles podem fazer isso. Dependendo do desenvolvimento, da evolução do espírito, esse espírito pode sentir psiquicamente alguma sensação ao atravessar qualquer um desses materiais. Mas certamente ele não vai ser afetado por eles. Se ele atravessa o fogo, ele não vai ser queimado pelo fogo. Ele não vai se afogar nas águas. Mas ele pode sentir receio, ele pode sentir medo, ele pode ter alguma sensação psíquica. Os espíritos têm o dom da ubiquidade? Eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo? E eles são taxativos. O espírito não se divide, não pode se dividir. Mas cada espírito é como se fosse um centro que irradia para diferentes lados, para diferentes direções. E por isso que ele parece estar em vários lugares ao mesmo tempo. É como quando nós vemos o Sol. Ele irradia em vários lugares, mas ele não está naqueles lugares. É como uma estação de rádio, em que várias pessoas ouvem a estação nas suas residências, mas a estação que está irradiando está num único lugar. E todos os espíritos conseguem assim irradiar com o mesmo poder? Muito longe disso. O poder de irradiação depende do grau de pureza de cada um, de cada espírito. No item 4, Kardec aborda então o perispírito, né? O espírito, propriamente dito, ele vive a descoberto ou envolvido por alguma substância? O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde ele quiser. E aí Kardec faz uma comparação em relação
ao que seria esse envoltório. É como a semente de um fruto que é envolvida pelo chamado perisperma, o próprio fruto. O espírito, propriamente dito, é revestido de um envoltório que então, por comparação, poderíamos chamar de perispírito. Peri, em torno de espírito, espírito, em torno do espírito. Da onde então o espírito tira o seu envoltório, esse envoltório semimaterial? E eles dizem, do fluido universal de cada globo. Então, o fluido universal, fonte de todas as coisas materiais, se distribui e cada globo do espaço tem uma porção do fluido universal para os objetos materiais do mundo material e uma outra porção que envolve esse globo para os objetos, os ambientes do mundo espiritual. Isso também é material. O que forma os objetos, os ambientes espirituais também é material. É daí, desse ambiente espiritual, que vindo do fluido universal, desse ambiente fluídico, que o espírito retira os materiais para formar o seu perispírito. E dizem eles, é por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Se o espírito passar de um mundo para outro, ele tem que mudar de envoltório, como mudar de roupa. Dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm para o nosso, eles passam a ter um perispírito mais grosseiro? Sim, é necessário que eles se revistam da nossa matéria quando vêm para cá. E qual é a forma desse envoltório semimaterial? Tem alguma forma que nós possamos perceber? E os espíritos finalizam, sim, uma forma ao arbítrio do espírito. Então, a forma não é uma forma fixa, mas uma forma segundo a vontade do espírito. É assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e até mesmo palpável, mas a escolha dele conforme a sua evolução também. No item 5, são abordados então as diferentes ordens de espíritos. E Kardec então pergunta, os espíritos são iguais? Ou eles têm alguma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição que já tenham atingido. E quanto ao número dessas ordens, desses graus de perfeição? Dizem os espíritos que esse número é ilimitado. Não há entre eles uma espécie de linha de separação que sirva de barreira. Então, é possível imaginar quantas divisões a gente queira. Mas se nós pudermos considerar as características gerais, então é possível reduzir essas ordens a três principais. Os espíritos da chamada primeira ordem são aqueles que já teriam chegado à perfeição. Então, a perfeição relativa que nos é possível, não é? Então, os espíritos puros. Na segunda ordem estariam aqueles que estariam no meio da escala, que teriam então a preocupação do bem, o desejo do bem. E na terceira ordem, então, aqueles que estariam mais na base da escala, os espíritos imperfeitos, que então teriam como característica o quê? A ignorância, o desejo do mal, as más paixões, né? Tudo aquilo que ainda retarda o seu desenvolvimento. Kardec continua então investigando, perguntando sobre as características de cada ordem. Os espíritos da segunda ordem, no meio da escala, só têm o desejo do bem ou eles também podem fazer o bem? Eles, claro, podem fazer o bem de acordo
com o grau da sua perfeição, com o grau que eles tiverem de evolução. Porque eles são diferentes. Uns possuem a ciência, outros já conseguem, já atingiram a sabedoria, e outros desenvolveram a bondade. Mas no meio da escala ainda todos têm provas que precisam sofrer para continuar o seu desenvolvimento. E os espíritos da terceira ordem, da ordem dos espíritos imperfeitos, são todos essencialmente maus? Não. Uns não fazem nem bem nem mal. Outros não. Outros têm prazer em praticar o mal. Ficam, inclusive, satisfeitos quando aparece uma ocasião de praticar. Há ainda outros espíritos que são mais levianos, mais travessos do que malignos mesmo. Se comprazem mais na malícia em si do que na maldade. E acabam tendo prazer, muitas vezes, em mistificar, em enganar e, eventualmente, causar pequenas contrariedades. E se riem dessas contrariedades. Sentem prazer, muitas vezes, quando conseguem enganar, quando conseguem causar contrariedades. O estudo desse capítulo, então, continua na segunda parte. Continue conosco no Espiritismo na Quarentena.